pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê de volta e hoje pra gente conversar sobre uma história de um livro que virou filme, saiu recentemente na Netflix, e eu tô falando de A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu postei lá nos meus stories do Instagram, se você não segue, fica aqui embaixo o link, vai lá seguir pra me acompanhar mais em tempo real, assim a gente tem um contato mais próximo. Enfim, eu postei por lá que eu tava assistindo ao filme e eu recebi várias mensagens de pessoas me pedindo pra comentar depois sobre o que eu achei. Então eu resolvi fazer em formato de vídeo, conversar com vocês sobre essa história que eu acho que é muito poderosa e também trocar essa ideia com vocês sobre essa história, comentar um pouco sobre o porquê que eu acho que essa história é tão incrível. Bom, explicando um pouco a quem chegou aqui por causa do filme, ele foi baseado neste livro aqui, de mesmo nome, A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que é uma autora italiana. Essa é uma das minhas autoras favoritas e uma autora contemporânea que teve um grande destaque, vem tendo, né, um grande destaque aí nos últimos anos com as suas obras literárias, que tem, de certa forma, assim, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, certa semelhança, né? Os livros dela sempre encontram certa semelhança uns com os outros. Sempre são livros que vão ter protagonistas femininas passando por algum momento difícil ou decisivo da vida adulta. A autora é muito conhecida pela tetralogia napolitana, que começa com Amiga Genial, que é o livro mais famoso aí, né, da série, é o primeiro volume. Nessa série a gente também tem essa história focada em mulheres, no caso duas mulheres que são amigas de infância e que também, assim como aqui em A Filha Perdida, quanto em outros livros da autora, como por exemplo Um Amor Incômodo, vão ter esse quê da Itália, mais especificamente de Nápoles, que é de onde a autora vem. Os livros da autora, em sua grande maioria, também vão ser ambientados em Nápoles. Vários livros dela têm ambientação em Nápoles. Amiga Genial, A Vida Mentirosa dos Adultos, O Amor Incômodo. Acho que Dias de Abandono também se passa em Nápoles, mas esse é o único dela que eu ainda não li. E aqui, no caso, a gente tem uma história de uma mulher que é napolitana. A Leda é uma mulher bem madura, já com seus quase 50 anos. Ela é uma acadêmica que tá tirando férias de verão. Ela tá indo pra praia e ela tá tirando essas férias sozinha. Então ela tá super curtindo esse momento, que é só ela, enfim, descansando, né, na praia, curtindo, tomando um sol e tal, estudando também, lendo, porque ela gosta muito de ler, né? Ela é uma acadêmica, afinal de contas. E aqui no começo da história, tanto no livro quanto no filme, a gente acompanha a solidão dessa mulher que tá curtindo essas férias sozinha, até que chega ali na praia uma família muito barulhenta, uma família muito numerosa, com muitas pessoas fazendo, sabe, algazarra. Certas coisas que meio que tiram ela um pouco do sossego dela, mas que também chamam bastante a atenção dela, porque passa a ser uma distração ela ficar ali na praia observando essa família. Só que tem algo em específico que vai chamar realmente a atenção da Leda, que é a Nina, uma mulher adulta com a sua filha pequena. Vira uma espécie de obsessão pra Leda ela observar essas duas, a interação delas duas. A princípio o leitor fica meio confuso sobre o porquê que ela tá tão obcecada com essas duas, mas com o passar da leitura e também com o passar da trama no filme, a gente vai entendendo que a presença dessas duas trazem pra Leda lembranças da sua própria experiência com a maternidade, com as suas duas filhas, a Bianca e a Marta. Só que ela tá sozinha na praia, então cadê as filhas dela? Cadê, sabe, o restante da família? O que aconteceu, né? Que a gente vê ali uma família que aparentemente é bastante unida, cheia de gente, todo mundo próximo, e a Leda sozinha, só que ela não é sozinha, ela está sozinha. Então cadê esse pessoal? Cadê a sua família? Cadê os seus? Não é mesmo? A coisa decisiva dessa trama, que é o que muda tudo, muda o rumo de tudo, é o desaparecimento da boneca da Helena, que é a filha da Nina. Então a boneca dela some na praia, ninguém sabe, ninguém viu, desapareceu, e a garota faz um escarcéu porque ela quer a boneca dela, ela quer porque quer a boneca, ela fica doente, ela passa dias, sabe, nesse desespero de querer a boneca, ela não deixa ninguém na família em paz. A família em si também fica desesperada, porque a garota tá desesperada. Então tudo isso passa a ser, assim, momentos realmente muito angustiantes pra todo mundo, que a boneca desapareceu, a garota tá infernizando querendo a boneca e ninguém sabe, ninguém viu. E a Leda, em algum momento, vai se aproximar da família, né, e ela falando sempre, não, tenha calma, a boneca vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer. Só que ninguém sabe, na verdade, é que a boneca está com a Leda. Ela sequestrou a boneca da garota. Ai, gente, quando eu li isso, eu fiquei, assim, chocadíssima. Mas, enfim, o fato é que a Leda pegou a boneca da garota, nem ela sabe dizer exatamente o porquê, o que ela quer desse diabo dessa boneca, mas ela tá com essa boneca na mão, mas ela tá com essa boneca guardada, mantida ali em cativeiro. Com o passar do tempo, então, ela vai se aproximando dessa família, se aproxima bastante da Nina, né, que é a mãe da garota, e daí elas vão meio que com o passar da história ali conversando, trocando um pouco de experiência sobre maternidade, sobre, né, a criança e tudo mais. E toda essa trama com o passar da leitura e também, né, do filme,
filme, a gente vai vendo que vai crescendo pra um grande questionamento, que é o que vai acontecer? Quando é que vão descobrir que essa boneca tá com a Leda? Como que isso vai acontecer? Então cria toda essa expectativa em cima da grande revelação de que ela estava com a boneca o tempo todo, ela sabia o tempo todo onde a boneca tava e viu a família entrar toda em desespero ali e não falou nada. O livro, assim como o filme, ele é bastante incômodo, só que no caso do livro, ele tem um incômodo um pouco mais sutil e também um pouco mais subjetivo, porque é você que lê e você que imagina essas situações. Já no filme, a gente tem toda essa construção de cenas, de trilha sonora, de recorte, toda a direção também, que causa esse incômodo na gente, não só pelo assunto que vem sendo tratado ali naquele filme, como também pelas imagens, cortes e, enfim, né, coisas assim que trazem certo incômodo mesmo pra quem tá assistindo. Assistindo esse filme, eu também tive um sentimento muito de sutileza, além do incômodo, né, bastante sutileza na direção. O filme, em muitos momentos, ele foca em detalhes, sabe, da cena, em coisas pequenas que muitas vezes você não daria tanta atenção assim. Ele tem um jogo, às vezes, de transição de imagens que também é bastante sutil e bastante leve. Eu acho que tudo isso pra trazer um pouco mais da questão da leveza que é esperada da feminilidade, mas que no caso desse filme tem um contraste muito grande com a história que tá sendo passada. Com o passar da trama, a gente vai entendendo um pouco mais sobre a obsessão da Leda com relação a essa mãe e a essa filha. Em algum momento da história também vai ser respondida pra gente a grande questão do onde estão suas filhas, onde que, né, você veio pra cá pras férias, elas ficaram aonde? E daí que a gente vai entender que elas são adultas, elas estão com o pai no Canadá e ela tá sozinha tirando férias. E a gente também entende, principalmente aqui no livro, no filme eu senti que não ficou tão claro assim, mas aqui no livro a gente entende que essas são as primeiras férias que ela tira depois da emancipação da maternidade que ela tem depois que as filhas são enviadas, né, vão viajar pro Canadá pra ficar com o pai por um tempo. Então a gente tem essa pergunta respondida e com o passar da trama a gente também vai entendendo que a obsessão da Leda com relação a essa mulher e a sua filha tem muito a ver com a sua própria relação com a maternidade. Ela vai aos poucos lembrando, tendo flashbacks de como foi a sua vida enquanto uma jovem mãe que tinha sua ambição de crescer profissionalmente. Ela sempre quis estudar, continuar estudando, crescer dentro da academia e tudo mais. E com duas crianças pequenas, ela sempre teve muito dessa dificuldade. E tudo isso, gente, mesmo sendo casada, vai ter um momento ali da vida em que ela e o marido vão receber alguns viajantes, eu não lembro exatamente de onde, acho que eles são da Inglaterra. É um casal de viajantes e na interação com esse casal, ela vai descobrir que eles estão vivendo a vida ali livremente. O marido ou a mulher, eu não me lembro agora, deixou os filhos pra trás e foram viver a vida, né, tirar esse tempo aí pra curtir a vida. E isso marca muito a vida da Leda, porque a gente entende com o passar da sua história, não fica exatamente explícito, mas a gente entende claramente que esse é um escape que ela gostaria de ter da sua maternidade. E é algo que ela vai fazer em algum momento, é algo que realmente atormenta ela por muito tempo. Em algum momento ela vai confessar isso para a própria Nina. Ela vai dizer que quando as filhas dela tinham mais ou menos 10 e 7 anos, ela as abandonou. Ela deixou as filhas pra trás e sumiu por 3 anos. Ela ficou se dedicando por 3 anos a si própria, aos seus estudos, à sua profissão, aquilo que ela queria fazer, e depois ela retornou. Tanto no livro quanto no filme fica muito claro como que isso é algo que mexe muito com ela, porque existe todo esse estigma da maternidade que é trabalhado aqui nesse livro, não só no livro quanto no filme também, que é toda uma questão de o que é esperado das mães, e exclusivamente das mães. Como eu falei aí anteriormente, ela era casada, e no filme fica claro pra gente como que, embora ela seja casada e tenha ali um companheiro, basicamente todas as responsabilidades das garotas ficam às custas dela. Tem uma cena muito incômoda nesse filme, que é ela tentando estudar, ela de fone, tentando estudar, as meninas fazendo uma algazarra, o marido no telefone, lidando com coisa de trabalho também, e fica nítido assim, como que é esperado que ela abra mão do que ela tá fazendo, que ela pare tudo que ela tá fazendo, que ela deixe de se concentrar pra ir atender as crianças e ver o que as crianças estão fazendo. Tipo, ela pode parar, o marido não pode. A prioridade do marido é, enfim, né, trabalhar, é resolver coisas do trabalho, mas as coisas do trabalho dela, ela pode abrir mão porque afinal a mãe é ela. Essa cena pra mim ficou muito, muito clara, todo o objetivo da história, porque a gente vê claramente como que mesmo mães que são, que têm seus companheiros, né, que são casadas, que não são mães solo, ainda assim tem uma carga muito grande, um peso muito grande de responsabilidade e do que é esperado dessas mães dentro de toda essa questão de criar seus filhos, embora mesmo que a criação dos filhos não seja algo exclusivamente materno. Uma outra cena do filme que também deixa muito claro todas essas expectativas que são colocadas em cima da mãe é o momento em que ela decide ir embora, que ela decide que ela vai viver a sua própria vida, que ela vai, né, se priorizar aí em toda a história, e ela decide que ela vai embora e o marido, em
implora pra que ela fique, mas ele não quer que ela fique por ele. Ela quer que ele fique porque quem vai cuidar das crianças? O que eu vou fazer sozinha aqui com essas duas? Tipo, ela pode ficar sozinha, hein? Inclusive, nas poucas vezes que ela precisou viajar, que ela conseguiu viajar a trabalho, que ela ficou um tempo fora, longe das crianças, ela que foi a que se desdobrou em mil pra poder deixar uma babá com as crianças, explicar tudo relacionado às crianças pra essa babá. Então, a gente vê o tempo todo que é uma jovem mãe que se divide em várias e que também fica muito claro, e é algo que eu acho muito sensacional, não só nesse livro, mas em vários outros da autora, que é a questão da humanidade que ela põe por trás das suas personagens. Antes de ser mãe, as mulheres são seres humanos com as suas vontades, seus desejos, seus sonhos, suas próprias necessidades. Inclusive, o filme deixa isso muito, assim, nítido, sabe? A necessidade intelectual, a necessidade sexual, a necessidade de liberdade dessa rotina materna que é incansável, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o filme mostra muito isso, sabe? Essa necessidade de a mulher ter o seu tempo consigo mesma. E isso, a todo momento, tá sendo atrelado ali à maternidade e ao como é esperado que as mulheres abram mão de todas essas suas necessidades em prol de seus filhos, porque afinal elas são mães. Eu achei muito, muito interessante como a autora trouxe isso nesse livro, como que o filme também trouxe isso pra tela, né, pro audiovisual de uma forma muito delicada, muito sensível e também muito cirúrgica. Eu senti que foi bem direto ao ponto. O filme, assim como o livro, tem várias interpretações de várias coisas que vão acontecendo ao longo da história, como por exemplo, em algum momento do livro aqui, é dito alguma coisa no sentido de que toda mãe ainda é uma filha em desenvolvimento. E tem toda essa relação da própria protagonista, né, da Leda, com a sua mãe. A questão de a mãe dela está atrelada a um passado que ela tá tentando escapar. A gente também percebe isso em outros livros da autora, como que as suas protagonistas são sempre mulheres que saíram de uma pobreza que a gente só não imagina porque foge muito do que a gente tem como um ideal de maternidade. Mas eu deixo a forte recomendação para que você leia, para que você assista. Eu vi inclusive várias mulheres que são mães que assistiram ao filme e que comentaram: eu entendi super essa mulher, eu entendi demais, eu me coloquei muito no lugar dela, eu amo meu filho tá aqui, eu olho pra ele, é a minha maior bênção, mas eu vejo essa mulher, eu vejo as decisões que ela tomou e eu não consigo julgar, sabe? Eu não posso dizer que eu nunca estive nos sapatos dela com esse desejo de largar tudo e sumir, sabe? Então assim, acho que cada um vai ter, né, sentimentos muito diversos com relação a essa história. Eu deixo a fortíssima recomendação, se você ainda não assistiu, assista, tá disponível no Netflix. E se você tiver vontade de ler o livro, leia também, ó, ele é super curtinho, vai ler super rápido. E aproveita e vai também ler outras coisas da Helena Ferrante, que ela é maravilhosa, sempre muito cirúrgica nas suas críticas e no poder de fazer a gente se sentir incomodado com várias situações. Então, deixa a forte recomendação. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até mais. Tchau!